Galera, saiu o capítulo 94 de Dragon Ball Super e esse volume começava com o fim das aulas de Pan. As mães iam buscar suas crianças e de longe Piccolo, disfarçado, e o soldado número 15 observavam a pequena esperando alguém chegar para buscá-la. O soldado questionava se aquela era a filha de Son Gohan e Piccolo respondia que sim. Enquanto isso, o avião dos dois ao fundo, no meio da rua, era observado pelas pessoas e o soldado se animava dizendo que iria capturá-la, pois ela era uma criança e em breve a sua mãe chegaria. Porém, era trabalho fácil. A cena ia para Pan, onde ela escutava chateada da sua professora que em breve a sua mãe já chegaria. Segundos depois, o androide número 15, o Homem Grande, aparecia na sua frente dizendo: "Ei Pan, desculpe o atraso, seu tio favorito tá aqui para levá-la. Vamos para casa, garota. Diga tchau para sua professora e vamos logo." Quando ele iria segurar Pan, galera, ela desaparecia e surgia nocauteando o soldado gigante, com um golpe forte no estômago. Piccolo olhava impressionado e Pan encarava aquele estranho. Em seguida, dizia para a professora: "Eu não conheço esse cara. Ele é um completo estranho, professora." Piccolo nessa hora se aproximava e Pan já entrava em guarda. Só que de repente ela o reconhecia pelo seu Ki. Ela dizia que conheceria aquela energia em qualquer lugar do mundo e Piccolo a elogiava. Em seguida, explicava a situação para a professora. "Desculpa o transtorno, mas estamos fazendo um exercício de treinamento. Afinal, é tudo pela neta do grande Mr. Satan." A professora compreendia e Piccolo saía levando o soldado e Pan ia acompanhando o mesmo. Um policial o notava e questionava se aquele avião era do Piccolo. Pan nessa hora dava uma bronca no seu mestre dizendo que não podia estacionar ali, mas nessa hora o policial notava que se tratava da neta do Mr. Satan, o grande salvador da Terra. Ele deixava a bronca de lado, prestava respeito à garota pelos feitos do seu avô e Piccolo partia explicando para Pan que aquele avião não era dele, mas sim da Red Ribbon, um grupo de bandidos. Inclusive, ele precisava que ela usasse algemas por enquanto, por mais que ela pudesse quebrá-las quando quisesse. Porém, ele daria mais detalhes quando eles estivessem voando. Pan compreendia, concordava e eles começavam a levantar voo, enquanto a população assistia eles partindo. Até que os propulsores eram ligados, Piccolo pressionava a trava e o avião disparava em alta velocidade, rasgando o outdoor de super-herói do Clean God do cinema. Durante a viagem, Pan dizia que o Sr. Piccolo era horrível em pilotar. O mesmo dizia que era verdade e em seguida começava a dar detalhes para Pan dizendo: "Eu me infiltrei como um soldado da Red Ribbon para verificar algumas coisas. O propósito atual deles é sequestrar você e atrair seu pai para que possam eliminá-lo." Pan comentava que aquilo era divertidíssimo e Piccolo continuava: "Não brinque com isso. Esses caras não são boas pessoas. E por mais que eu sei que você ache tudo divertido, você precisa começar a fingir que está com medo. Afinal, você supostamente foi sequestrada. No final, tudo ficará bem, Pan. Afinal, estou aqui para cuidar de você." Pan dizia chateada: "Mas, Sr. Piccolo, o papai tem estado sempre tão ocupado que eu acho que ele não vai poder vir me salvar." Piccolo dizia irritado: "É claro que ele vai, porque se ele não vier, eu vou dar uma surra nele até colocar juízo na sua cabeça." Gohan nessa hora espirrava no seu escritório, ajeitava seus óculos e a cena voltava para a nave, onde o soldado número 15 começava a acordar até que percebia Pan ao lado presa e chorando. Em seguida ele questionava: "Ah, então você conseguiu capturá-la?" Piccolo respondia que sim e o soldado dizia preocupado: "Ei, bico fechado sobre o que aconteceu comigo, ok?" Piccolo ficava confuso e o mesmo explicava: "Eu digo sobre ter tido minha bunda chutada por esta pintora de rodapé." Piccolo dizia tudo bem e eles finalmente chegavam na base da Red Ribbon. Eles pousavam com a nave e a cena cortava para minutos depois, na parte de dentro, onde Pan era jogada numa poltrona e o soldado número 15 a filmava. Pan nem dava bola, porém Piccolo dava um sinal e ela começava a fingir que estava com medo. Carmine nessa hora dizia: "Muito bem, agora leve isso para o Son Gohan e o escoltem para cá." Pan saía da poltrona tranquilamente e ia pegar uma bolachinha, porém Carmine tirava e dizia que aquilo não era para ela. Pan ficava frustrada e Piccolo era convocado para buscar Gohan também. Afinal, ele conhecia a área.
Piccolo concordava com a ordem, enquanto Pan ficava mostrando língua para Carmine. A cena cortava para momentos depois na casa de Gohan, onde a nave finalmente chegava. Eles tocavam a campainha, porém Gohan não atendia. Piccolo dizia para o soldado ir pelos fundos, e eles o chamavam pela janela. Gohan abria a janela, questionava o que poderia ajudar, e o soldado questionava se ele era Gohan. O mesmo dizia que sim, e o número 15 dizia: "Por que você tá usando esse traje de pateta?" Gohan respondia que era uma longa história, e enquanto essa conversinha fiada rolava, galera, Piccolo pensava: espera aí, é sério mesmo que ele nem percebeu quem sou eu? O que há de errado com esse Gohan? Até a Pan me reconheceu instantaneamente. Nessa hora, o soldado apontava um revólver pra ele e dizia: "A menos que queira morrer, você vai vir e fazer uma viagem conosco." Gohan respondia: "Olha, eu tô muito ocupado, desculpa, não vai dar não." O soldado insistia: "Ô mané, você é cego? Não tá vendo a arma na sua cara?" Nessa hora, Gohan dava um peteleco na arma, jogando pra longe. O soldado percebia que não tinha mais nada na sua mão, olhava pra trás procurando o objeto e Gohan dizia: "Você poderia, por favor, sair? Senão eu vou ter que chamar a polícia." O soldado, nessa hora, tirava seu celular e mostrava a Pan na gravação. E ele dizia: "Se você não quer que nada terrível aconteça, saia do seu esconderijo e nos siga." Irritado, Gohan apertava a madeira da sua janela e o soldado ia buscar a sua arma. Quando ele se abaixava, Gohan estava na sua frente, pisando e quebrando a arma irritado. Em seguida, ele gritava. Do grito, o Super Saiyajin chegava e uma cratera era feita com a pressão do Ki. O soldado voava para longe e Gohan questionava: "O que você fez com a minha Pan?" O soldado ficava com medo, se aproximava ajoelhando e dizia: "Eu não fiz nada, ela tá bem. Ninguém tocou num fio de cabelo dela ainda. Então, por favor, poderia vir conosco, senhor?" Irritado, Gohan respondia: "Mostre o caminho e seja rápido. Você terá muitos problemas se alguma coisa acontecer com ela." O soldado dizia entendido e a cena cortava para momentos depois, onde o tempo havia fechado e a chuva começava a cair. Pan era feita de refém, enquanto Magenta, Carmine e o Dr. Redo aguardavam. À frente deles, Gama 1 e Gama 2 faziam a segurança e Carmine alertava: "Eles chegarão em breve." A cena cortava para a nave onde Gohan era levado, e de fato, eles chegavam no local em seguida. Gohan saía voando pelo vidro mesmo, o quebrando, ele pousava e ao cair o chão tremia. Os soldados eram erguidos com a sua chegada, o híbrido Saiyajin encarava e Pan sorria animada. Gohan via sua filha, mas na mesma hora, Gama 1 se aproximava dizendo: "Então você apareceu, Son Gohan. Agora você me enfrentará." Gohan ignorava, disparava em alta velocidade, passando pelo androide. Gama 1 olhava, mas Gohan já havia passado por Dr. Redo. O doutor gritava para Gama 2 fazer alguma coisa, porém era Gama 1 que interceptava e afastava Gohan, que era jogado pro chão. O mesmo se reposicionava e escutava do androide dizendo: "Não é a sua vez, número 2. Son Gohan é meu. Ele só me pegou desprevenido. Por isso ele se afastou de mim." Gohan questionava quem era ele e quem respondia era Magenta dizendo: "Se quer salvar sua preciosa filha, terá que vencer esse cara na sua frente." Gama 1 começava a caminhar até que ele disparava. Ele encurtava lançando uma cotovelada que era bloqueada por Gohan e em seguida lançava uma sequência. Porém, Gohan bloqueava e contra-atacava chutando. O androide caía, regalava seus olhos e como um ciborgue clássico, ele se erguia e voltava a avançar com uma cabeçada. Gohan era jogado para longe, o androide disparava e encurtava-o travando contra o solo. Ele saltava para trás, girava no ar e voltava com uma voadora de esquerda. Sua perna era energizada e o chute chegava no estômago de Gohan. Uma cratera era formada com o impacto e tudo tremia, até mesmo o prédio onde Pan estava. O soldado que estava com ela corria assustado e nessa hora Piccolo aparecia ao lado dizendo: "Viu, ele veio por você." Pan respondia: "Sim, mas aquele outro cara ali é forte. O papai pode ganhar?" Piccolo respondia: "Não, ele não tem chance. Temos que torcer para que Gohan recupere seus instintos de batalha durante essa luta. Ele precisa acordar e colocar a cabeça na luta o quanto antes." A cena cortava para o buraco que Gama 1 havia feito com seu chute e lá Gohan se levantava dos destroços. Ele questionava quem era seu oponente e o mesmo respondia: "Um super-herói." Gohan ficava confuso e o androide saltava. Em seguida avançava voando, golpeava de direita e subia chutando. Gohan recuava se reposicionando e questionava: "Você não é um robô, né?"
Deixe-me adivinhar então, você é um androide, certo? O androide elogiava a expertise e Gohan dizia enquanto se esgueirava pelos pilares: por que você quer recorrer a táticas tão sujas para vencer? Gama 1 respondia: o sequestro não foi ideia minha. Gohan era pego de surpresa e o androide finalizava: estou apenas cumprindo ordens. Essa é a minha busca pela justiça. Gohan entrava em guarda e questionava: ordens? Isso é justiça para você? Gama 1 respondia: sim, e nós vamos eliminar esse seu grupo perverso. Ele disparava em alta velocidade e Gohan mandava ele esperar. Mas o androide encurtava, ia para as costas de Gohan e batia com o cotovelo. Lá de cima, todos escutavam os impactos do combate até que uma explosão acontecia e alguém saía voando. Era Gohan que pousava e seu Super Saiyajin surgia. Todos os inimigos olhavam surpresos até que Gama 1 saltava atrás. Ele pousava e dizia: esse seu poder já era esperado. Gohan tirava seus óculos, o jogava pra longe, esticava seus braços e o androide ficava surpreso, pois de repente Gohan começava a exclamar um Kamehameha. Quando ele se posicionava para finalizar o movimento, o androide levava sua mão à cintura. A rajada de Ki era disparada e quando chegava, o androide saltava surfando por cima do ataque. O mesmo puxava sua arma especial, apontava e disparava. Gohan tomava um susto com o poder daquilo que se aproximava e o rebatia para longe. O ataque vinha em direção ao Android 15, que estava longe de lá, e a energia quase o acertava. Gama 1 se distraía preocupado com os danos que ele poderia causar no lugar, mas nesse momento de distração, o preço era cobrado, pois Gohan encurtava chutando, e de longe Piccolo e Pan assistiam o combate. A filha via tudo animada, porém o Namekuseidin dizia: ainda não é o bastante. Foi exatamente da mesma maneira quando eu enfrentei o outro. Enquanto esses caras lutam, eles aprendem metodicamente os movimentos e capacidades de seus oponentes. Consequentemente, evoluem em combate. A cena ia pra luta onde acontecia exatamente a mesma coisa que o Piccolo havia dito. Gama 1 começava a lidar com tudo facilmente e em seguida dizia: essa é toda a extensão de seu poder? Se for, você não tem chances de me vencer. Gohan avançava irado, ia caçando o androide de um lado pro outro, porém não achava nada. De repente, Gama 1 cessava o recuo e avançava segurando o Gohan pelo pescoço, e o enfiava contra o solo. Dr. Redo comemorava ao ver aquilo e seu androide avançava esfregando a cabeça de Gohan contra o solo. O híbrido Saiyajin sentia a dor até que o androide o jogava pro céu. Em seguida, ele se preparava e aparecia em cima no céu, o chutando para baixo. Gohan explodia no solo e Piccolo assistia preocupado, até que ele decidia apelar dizendo: escuta aqui, Pan, eu preciso que você grite como se estivesse com dor, tá bom? A cena ia para Gohan se levantando até que ele escutava algo. Ele olhava e via Pan gritando. Gama 2 ficava irritado, mandava o soldado soltar a criança e Piccolo era pego de surpresa. Mas nessa hora, Gohan gritava. Uma energia tomava todo o ambiente e a chuva cessava. O céu se abria e o Super Saiyajin de Gohan não estava mais lá, mas sim a sua forma mística. Gama 1 olhava surpreso e o capítulo se encerrava aqui, pessoal. Se curtiram, vocês já sabem, like para ajudar o canal, se inscrevam, me sigam no Twitter, Z_Jeter. Essa semana a gente vai bater um papo sobre isso por lá, então vão lá e me sigam. Eu tô indo nessa, pessoal, um abraço, fiquem com Deus e tamo junto!